como acabar com a insônia e dormir rápido. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, é só ficar até o final. Para tratar a insônia, existem 9 passos que eu vou te explicar agora. Gente, esse é o resumo do resumo de insônia. Por favor, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para a gente fazer mais vídeos cheios de conteúdo como vai ser esse aqui. Os 9 passos da insônia são: iluminação, substâncias ingeridas, relaxamento, rotina, sonhos e temperatura, estímulos táteis, convicção e fármacos. O primeiro ponto é a iluminação. Ela é fundamental, não só na hora de dormir, mas também algumas horas antes de dormirmos. No nosso cérebro existe a pineal, que produz a melatonina. A melatonina começa a ser produzida com o escurecimento do dia. Ele é o nosso corpo nos preparando para a alteração de consciência que é entrar no sono, pois ela começa a ser produzida quando nós não temos mais contato com a luz azul. Depois da descoberta da eletricidade, nós começamos a ter contato com a luz azul após o pôr do sol. E isso confunde o nosso corpo. Com a presença de televisão, smartphones, computadores, nosso contato com a tela e com a luz azul ficou ainda mais forte, por longos períodos e até tarde da noite. Isso gerou uma confusão ainda maior para o nosso corpo em relação à secreção da melatonina. O laptop e o celular emite a luz branca. Dentro da luz branca, uma das frequências que existe é justamente a da luz azul. Tem estudos mostrando que após 5 minutos olhando para a tela do celular, já há um prejuízo da secreção de melatonina por 4 horas. Pessoal, só fazer um parênteses aqui, hein? É melatonina, não é melanina. A melanina é da pele, que marca o pigmento da pele. Melatonina do sono. Então, a primeira estratégia para a gente ajustar a iluminação a um sono adequado é a gente parar de utilizar as telas pelo menos 2 horas antes de dormir. E com certeza, jamais dormir assistindo televisão, computador ou celular. Mas se para você, assim como para mim, não é possível, não é viável ficar sem mexer no celular ou usar os eletrônicos 2 horas antes de dormir, existem algumas outras estratégias que a gente pode utilizar. Uma delas é utilizar os óculos que a gente chama de blue blockers, que eles bloqueiam a luz azul de entrar no nosso olho. Os celulares, smartphones também já têm alguns aplicativos de versão noturna, que você ajusta o seu celular justamente para diminuir a emissão de luz azul. Sem dúvida, é fundamental também que você durma em um quarto onde tenha blackout, onde realmente a entrada da luz seja bloqueada. Da mesma forma, a luz do stand-by de alguns aparelhos, que muitas vezes, inclusive, é azul. O segundo ponto são as substâncias ingeridas. As substâncias que a gente ingere antes de dormir. Comidas, remédios e bebida interferem na nossa qualidade do sono, tanto na facilidade para adormecer, quanto na obtenção de um sono restaurador. É interessante que você não coma 3 horas antes de dormir, porque senão a energia do seu corpo estará muito focada no processo digestório. A própria prática do jejum intermitente já é interessante, porque perto de antes de dormir e durante o sono está dentro da janela sem alimentação, da janela de jejum. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre jejum intermitente, comenta aqui embaixo. A cafeína também atrapalha muito o sono e por isso a gente não recomenda que as pessoas a consumam depois do almoço. Principalmente, não recomendamos depois do pôr do sol. Além disso, as quantidades totais ao longo do dia de cafeína também devem ser limitadas e moderadas. Um ciclo muito comum de acontecer é a pessoa utilizar aqueles remédios para dormir, os benzodiazepínicos, e aí acordar lesada, meio cansada, aérea, e aí ela toma muita cafeína. E aí ela tá tentando focar e toma muita cafeína e quando vai tentar dormir, não consegue dormir. E aí toma mais benzodiazepínico e acorda no dia seguinte mais atordoada e aí toma mais cafeína. Esse é um ciclo infinito. E muitas pessoas estão presas dentro desse ciclo. Inclusive, algumas não chegam a utilizar o benzodiazepínico, mas fazem esse ciclo apenas com a cafeína. Elas não conseguem dormir bem porque tomaram muita cafeína ao longo do dia e aí não conseguem descansar e acordam
acordam no dia seguinte cansadas e atordoadas, e aí tomam mais cafeína para acordarem e terem produtividade. Chás pretos, mate e alguns refrigerantes também devem ser evitados após o pôr do sol. Os cigarros também devem ser evitados, pelo menos 6 horas antes de dormir. A verdade é que a gente não deve fumar nunca, mas se você realmente quer pelo menos cuidar do seu sono, embora não esteja cuidando do pulmão, pelo menos evite fumar 6 horas antes de dormir. Inclusive, é importante aproveitar esse momento para avisar que o tabagismo reduz a expectativa de vida de uma pessoa em 15 anos. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não tô viciada. Embora muitas pessoas acreditem que com álcool elas dormem melhor, é verdade, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Embora ele possa gerar aquela agitação inicial, ele é um depressor e por isso facilita o sono. Mas ele não te permite se manter num sono restaurador. Então você realmente cai no sono, mas você não acorda totalmente recuperada, você acorda cansada. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? O terceiro ponto é o estado de relaxamento. É muito importante que você se coloque num estado de relaxamento antes de começar a dormir. Você pode utilizar estratégias de auto-hipnose, estratégias de respiração e algumas estratégias também, que eu falo no meu curso, O Poder da Autofagia. O que importa é que você se coloque num clima adequado para dormir. Uma opção também é você tomar um banho quente. Isso não só ajuda os bebês a entrarem nesse estágio de relaxamento, mas nós mesmos, nossos músculos acabam relaxando e nós conseguimos nos desconectar um pouco mais do mundo e dos problemas. Não utilizar o telefone logo antes de dormir também ajuda no próprio relaxamento, porque você não fica sabendo de notícias ruins, solicitações de pessoas, demandas, pedidos, toda essa multiplicidade de informações que a gente tem no nosso WhatsApp e na internet. Um ponto importante também é de você não se exercitar, não fazer exercício físico pelo menos 2 horas antes de dormir, porque isso também atrapalha o seu relaxamento. Outra dica relevante é sobre a rinite alérgica. Muitas pessoas já se acostumaram em viver com rinite alérgica. E aí o que acontece? As pessoas acreditam que elas têm rinite alérgica, que isso não tem tratamento, que elas têm que conviver com isso, ficam dependentes desse remédio e aí elas não conseguem respirar pelo nariz, elas só respiram pela boca. Além de gerar deformidades faciais e o próprio ressecamento da boca, isso gera também problemas de relaxamento, porque para você alcançar um relaxamento ideal, você tem que ser capaz de respirar pelo nariz. Então, qual é a melhor solução para isso? Existem vários tratamentos, existem vários remédios que a gente passa que são corticoides tópicos nasais, que eles de fato tratam a rinite e você vai ver, você faz um ciclo de tratamento por um período, você para, você vai ficar um tempo sem ter que tratar, sem ter que passar esse remédio e depois você retorna. Então você não está gerando vício, você consegue ficar períodos sem esse remédio, você está tratando realmente a sua doença e você está ganhando qualidade de vida. O quarto ponto é a rotina. É muito fundamental que você tenha uma rotina de sono fixo, regular, porque o seu corpo ele se adapta a essa rotina. Então, se você for conseguindo manter esse padrão, o seu corpo vai se ajustar. Às vezes, nos primeiros dias pode ser uma situação forçada, mas com o tempo o seu corpo vai aprender e vai te ajudar a manter aquela rotina. O quinto ponto são os sonhos. Os sonhos tanto podem te ajudar a entrar no sono, quanto podem te atrapalhar. Alguns sonhos funcionam como mantras e eles neutralizam os seus pensamentos, a sua mente, e com isso você consegue relaxar. Além disso, algumas frequências específicas conseguem acionar o nosso sistema parasimpático e ajudam também nesse processo de relaxamento. O sexto ponto é a temperatura. A temperatura do ambiente interfere diretamente no nosso processo de relaxamento e de sono. Temperaturas muito frias geram uma contração muscular e, além de dificultar a entrada no sono, ao final, quando você acordar, você pode acordar com a musculatura toda doída por uma contratura pelo frio. Por outro lado, um ambiente muito quente atrapalha o seu relaxamento. Cada pessoa terá uma temperatura ideal para cair no sono. Eu e meu marido, a gente não conseguiu alinhar essa temperatura, dormindo no mesmo quarto. Ele é homem gaúcho, eu sou mulher e carioca. Vocês já entenderam que assim é sempre uma guerra, né?
Se bem que acho que essa guerra acontece em todos os lugares, né? Desde trabalho, faculdade, não tem muito como fugir. O sétimo são os estímulos táteis. Nosso corpo entende que é hora de dormir depois de alguns gatilhos que a gente costuma chamar de triggers, para alteração de consciência, que é o sono. Na hipnose, chamamos de sigma-sinal esses triggers que facilmente, rapidamente levam a pessoa a uma alteração de consciência. Você mesmo consegue criar esses triggers dentro de você. Se você observar quais são os estímulos táteis que já te dão uma sonolência. Tem pessoas que podem ser esfregar o rosto no travesseiro, outras apertar a mão, outras colocar a mão nos ossos do quadril, outras colocar a mão na barriga, colocar a mão no peito. Várias pessoas têm estímulos táteis que elas já associam à sonolência. Então o que você precisa fazer é ficar reforçando esse trigger. Para reforçar essa ancoragem, sinta esse estímulo tátil, sinta ele se expandindo. Então diga para si mesmo: toda vez que eu sinto isso, eu durmo rápido. Toda vez que eu sinto isso, eu caio no sono. Repita esse processo algumas vezes enquanto você estiver relaxado. O oitavo ponto é a convicção. Tenha convicção, certeza que você vai dormir rápido. Deepak Chopra disse uma frase que é profundamente verdade. O principal motivo de termos insônia é justamente o medo de termos insônia. A ansiedade de não dormir é a principal causa de não pegar no sono. O 9 e o último ponto são os fármacos. De remédios, que são os fármacos, nós só deveríamos lançar mão deles quando nós já fizemos todas as estratégias combinadas e mesmo assim não está funcionando. Os benzodiazepínicos, eles são largamente utilizados, mas eles não são a melhor escolha para insônia. Como a gente já falou em vários outros vídeos, eles geram dependência, você precisa de doses maiores, cada vez mais. Eles geram um relaxamento muscular que pode precipitar quedas e a longo prazo eles geram perda de memória e até demência. Os benzodiazepínicos vão te fazer dormir, mas existem outras classes de remédios que a gente pode utilizar que vão ser melhores. É o caso, por exemplo, dos indutores do sono, como o Zolpidem. Ele não causa o risco de demência e nem aquela ressaca do dia seguinte quando você usa o benzodiazepínico, que você acorda no dia seguinte meio cambaleante, ainda não zerado. Se esse vídeo te acrescentou conteúdo, curte e se inscreva no canal.